Não perca o estágio de presença. E quanto mais pressão, quanto mais nível hard você for colocado, mais maduro você vai ser. Aprenda a tomar boas decisões começando simples. O problema não é ter problema, é como você vai lidar com o problema. Mude esse mindset e você vai chegar lá. Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do Stefânio França. Você que está chegando no nosso canal aqui, dá aquela moral aqui pro Stefânio França, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho de notificação, faça o seu comentário, dê o seu like e se fizer sentido esse vídeo para você ou que você acha que faça sentido para alguém, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Seja bem-vindo ao dia de hoje, eu quero compartilhar esse insight que eu tive hoje que é poderoso, que pode realmente entrar dentro do seu coração e fazer uma grande mudança para os próximos dias da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, qual que é o grande objetivo da sua vida? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Eu vou te responder um dos grandes objetivos da minha, baseado nas experiências que eu tive até hoje, e eu queria compartilhar com você para ver se faz sentido e para ver se você impulsiona o seu futuro. Deixa eu te dizer uma coisa, a maioria das pessoas, elas têm um arrependimento quando elas chegam no final da sua vida. Foi feita uma pesquisa, eu já comentei com isso aqui em alguns outros vídeos, que pessoas entre 70 e 90 anos que já estavam no final da sua vida dentro de um hospital, uma universidade dos Estados Unidos fez uma pesquisa para saber daquelas pessoas o que mais elas tinham se arrependido de fazer na vida. E quando foi perguntado, a maioria delas se arrependeu de coisas que elas não fizeram. Se arrependeram de coisas que elas foram omissas. Elas se arrependeram de coisas que elas poderiam ter feito e não tinha como voltar no tempo. Na live passada, o Moisés vai deixar aqui em algum local, eu falei para vocês que a única coisa que não é reciclável na vida é o tempo. Então, se você não aproveitar o tempo, muita coisa pode acontecer e você pode ser uma dessas pessoas que vai chegar no final da vida e vai ter arrependido. Assistindo uma entrevista do Jeff Bezos, eu fui muito tocado, fui muito impactado no meu coração. Jeff Bezos estava compartilhando e perguntaram para ele qual era uma das coisas que ele tinha mais medo. E ele falou que medo não era uma das coisas que ele sentia, porque ele tinha enfrentado alguns objetivos na sua vida com o coração, com coragem, e mesmo quando tinha medo, ele fazia mesmo assim. E algumas coisas, obviamente, não deram muito certo. Mas como ele arriscou muito, algumas coisas deram certo. Mas, algumas coisas deram certo, né? Deram muito certo, né, velho? É o dono da Amazon. E uma das coisas que ele compartilhou foi que um dos grandes objetivos da vida do Jeff é minimizar o maior número de arrependimentos possíveis quando ele tivesse 80 anos. Ou seja, ele já estava partindo do pressuposto que ele está se preparando para ter no mínimo 80 anos. Mas ele disse que quando ele chegasse lá, ele queria ter o mínimo de erros possíveis. Porque a maioria das pessoas, quando chega aos 80 anos, elas se arrependem de coisas que elas não fizeram. Se arrependem de atos de omissão. E era sobre isso que eu queria compartilhar com você aqui. Deixa eu te chamar para uma coisa. Primeira coisa, você tem que ter alguns pilares na sua vida. Você tem que ter alguns objetivos que eles têm que estar bem claros para que você não possa passar por esses momentos de arrependimento. E uma das primeiros pilares que eu queria compartilhar com você, que é analisando a grande maioria das pessoas que têm 70, 80, ou das pessoas que já mudaram o seu mindset no momento da vida, porque o pior pesadelo, a pior coisa que pode acontecer é você morrer aos 30 e só ser enterrado aos 80. Então vem comigo, a primeira dica, o primeiro pilar que eu quero compartilhar com você é sobre ter experiências. A maioria das pessoas, grande parte da humanidade, vive sem ter experiências, e eu digo assim, experiências maravilhosas, experiências profundas, experiências desde as coisas simples até as mais complexas. E aqui a gente tem um nível que muita gente vai entrar no canal, vai ver o vídeo e vai dizer, para ter experiência precisa ter dinheiro. É importante o dinheiro, e o dinheiro vai te ajudar a ter experiências incríveis. Isso é verdade. A você ficar num hotel bom, a você comer uma comida boa. Isso é verdade. E não pode ser, eu não estou querendo fazer nenhuma apologia a não ter dinheiro ou à pobreza.
mas eu quero dizer que você pode sim ter experiências, mesmo sem ainda ter o dinheiro suficiente para você ter as melhores experiências que você sonha na sua vida. Porque dentro desse pilar experiências, ele tem alguma coisa que é bem simples que você precisa navegar. É a simplicidade. É simples e é a simplicidade. Pessoas que valorizam a simplicidade, pessoas que valorizam pequenos momentos, pessoas que valorizam pequenas vitórias, pessoas que agradecem por coisas simples, essas pessoas, elas têm experiências mais profundas do que qualquer tipo de pessoa. Já foi feito um estudo também de que a gratidão, que muitas pessoas aí dizem que é modinha, que no meu ponto de vista é um estilo de vida, ela muda a vida das pessoas. As pessoas mais gratas são mais felizes. Tony Robbins diz bem assim, seja grato e toda a sua vida será transformada. É simples assim. Se você for uma pessoa que valoriza a simplicidade, você vai chegar sim no seu objetivo e talvez você possa viver as melhores experiências da sua vida. Vendo uma outra entrevista de um cara bem legal, ele estava dizendo bem assim que muitas pessoas sonham com o topo da montanha, mas o topo da montanha não é um lugar que as pessoas permanecem, é um lugar que elas passam. E as pessoas sonham muito com o topo, mas elas esquecem do processo. E minha mãe dizia, a pessoa que tem pressa, ela esquece de apreciar os grandes detalhes. Se você está numa viagem, se você está num local, se você está num momento da sua vida, você precisa desacelerar um pouco. Eu tenho um livro e a gente já ganhou um participante especial aqui, que é o meu doguinho, que tem coisas que você só vê quando você desacelera. Então, para que você tenha experiências maravilhosas, para que você tenha experiências incríveis, um dos grandes pilares é você valorizar a simplicidade. Então comece a valorizar. A simplicidade tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com você não ter nada, não tem nada a ver com isso. A simplicidade, ela tem a ver com uma mudança de mindset para você enxergar as coisas. Esse é o primeiro ponto. A segunda, e eu quero dizer essa segunda com uma experiência de um livro da Bíblia Sagrada, que é Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, ele conta a história de você, independentemente de você acreditar na Bíblia Sagrada ou não, eu quero te convidar a navegar nessa história. Que ele chama Ezequiel, e Ezequiel está de frente ao mar, de frente a um rio bem grande, é um rio na verdade. E Ezequiel, Deus chama bem assim, Ezequiel, venha um pouquinho para cá. E Ezequiel chega e as águas batem nos seus tornozelos. Ele chama mais um pouquinho, Ezequiel, não, Ezequiel, vem mais um pouquinho para cá. Ezequiel bate as águas no joelho. Aí, pô, Deus, tá ficando, né? Profundo. O que o Senhor quer dizer para mim? Deus chama, Ezequiel, vem mais um pouquinho mais para dentro. Ezequiel chega e tá mais no ombro dele. E aí Ezequiel começa, né, já tá começando a ficar perigoso isso aqui. E Deus chama Ezequiel para ir um pouquinho mais longe, para que as águas cubram a sua cabeça. O que Deus está querendo dizer com isso? Ezequiel, tá na hora de você parar de ter experiências só nos tornozelos. A água vindo no tornozelo. Já viu aquela história de que a piscina, quando ela está rasa, ela está preparada para crianças. A piscina, quando ela está profunda, quando ela está funda, ela está preparada para adultos. Eu não estou dizendo aqui que só adulto vai ter experiência, eu estou querendo dizer que o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel naquele momento da vida dele é que a expectativa de Deus era que as experiências de Ezequiel parassem de ser rasas. Deus não queria experiências nos tornozelos. Deus não queria experiências com a água no seu joelho. Ele não queria experiências no ombro, embora já seja bem legal. Mas ele queria experiências profundas. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com essa história da Bíblia Sagrada e com a minha mãe, que sempre me dizia, filho, escolha algumas pessoas na sua vida, foque nelas e tenha experiências profundas. O que eu tenho visto é que é muito difícil a gente construir relacionamentos entre amigos, entre namorados, entre relacionamentos entre esposas. É difícil passar de 5, 10, 15, 20 anos, né, Biga? É difícil, a gente vai contar quantos amigos você tem, que você tem mais de 10 anos, que você pode contar, que você pode estar de madrugada e você pode ligar para essa pessoa. Em 2016, quando eu estava no Tony Robbins em Palm Beach,
Tony Robbins fez a seguinte pergunta pra gente. Falou bem assim, vocês escolham 4 pessoas que vocês gostariam que carregassem o seu caixão depois que você morresse. As pessoas que você tem profundidade, as pessoas que você chamaria e essas pessoas estariam lá. Mas que essas pessoas também teriam o mesmo sentimento que você, ou seja, que tivesse a reciprocidade. Cara, e é incrível que quando você para transcender do presente para o futuro e imaginar essa situação, e eu gostaria que você pegasse uma folha de papel e tentasse imaginar essa situação agora, o quanto que é difícil você selecionar 4 pessoas que daqui a 20, 30 anos elas estarão vivas e serão pessoas que você tem uma intimidade profunda e que estarão carregando o seu caixão. Então assim, o que eu estou querendo te convidar a fazer uma reflexão é analisar o ponto que você está na sua vida. E imaginar, cara, quantas pessoas você tem se relacionado de forma profunda? Qual que é a sua relação com as pessoas? Relação entre pai e filho, entre irmãos, entre você e seus parentes, entre você e seus amigos, entre você e sua namorada, sua noiva, sua esposa. Qual que é o nível de relação? Vai lá, 1, 2, 3, põe 3, 4, né? Tornozelo, joelho, ombro e profundidade. Vai, coloca o nome das pessoas e põe nível 1, 2, 3 e 4. E a minha pergunta e a minha resposta também é para você é: qual o nível de intimidade que você tem com essas pessoas e o que você está disposto a fazer para sair de água nos tornozelos a ter experiências profundas? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você refletisse sobre isso. O terceiro ponto é sobre a primeira coisa que eu estava comentando com você, é que o tempo não é reciclável. E que para que você tenha experiências profundas, você vai precisar investir tempo. E uma das coisas que eu aprendi no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que é um livro fantástico, é o seguinte: existe uma coisa que você pode doar para as pessoas, que é tempo de qualidade. É uma das 5 linguagens do amor. Se eu fosse você, eu lia esse livro. E tempo de qualidade é algo que você doa, que você investe em alguém para que você tenha experiências profundas. Sem tempo, é impossível você ter experiências profundas. Então, baseado nessa questão, que é ter experiências, você vai precisar dedicar tempo e tempo de qualidade para que você esteja com as pessoas. E dedicar tempo de qualidade é você sair do seu celular, colocar a sua mente em estado de presença e focar naquilo que você está fazendo. Porque a gente vive num tempo e numa modernidade e num tempo de futuro onde a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, onde a gente quer ligar, atender, digitar e não quer olhar no olho a olho das pessoas, a gente não quer estar presente, a gente quer sempre estar pensando no que vai fazer, isso é ansiedade, a gente está pensando no que não fez e a gente acaba esquecendo do presente, que é o que você tem que fazer. E a dica que eu te dou é: tempo de qualidade é estado de presença. Não é a quantidade, é a qualidade de tempo que você se dedica para as relações profundas que você quer ter. Então, se você quer passar de nível de água nos tornozelos para águas profundas nas relações que você tem, você vai precisar passar de nível e você vai precisar se dedicar com tempo de qualidade. Isso é uma dica que vai mudar a sua vida. E eu digo isso para vocês. Eu perdi a minha mãe, vai fazer 6 anos. E a minha relação com a minha mãe é uma relação maravilhosa. Eu tive momentos incríveis. Eu fui ao cinema, eu tomei chá com a minha mãe, consequentemente de forma recorrente. Eu viajei com a minha mãe. Eu estava escrevendo um livro com a minha mãe. Eu tive experiências profundas. Eu chorei. Minha mãe era a primeira pessoa que eu sempre ligava quando eu estava passando por um problema. Então a minha relação com a minha mãe, ela transcendeu a relação maternal e ela foi para uma amizade mais profunda, uma relação de amizade, uma relação de reciprocidade, uma relação de amor incondicional. Porque, via de regra, mãe já é um status maravilhoso na vida de qualquer pessoa. Agora, você ultrapassar essa relação de filho e mãe, filha e mãe, e ir para uma relação profunda é para poucas pessoas. A mesma coisa com seus irmãos. Ter uma relação de irmão e de amor fraternal é natural. Agora, você ultrapassar a irmandade e entrar na amizade profunda e ser o seu irmão, ser o seu melhor amigo,
Isso é você ir para o próximo nível, isso é você ter experiências profundas. Então eu queria te convidar a analisar entre seus pais, seus parentes ascendentes, descendentes, laterais, aquelas pessoas que estão perto, próximas de você, qual o nível de profundidade que você tem tido com elas. Então invista na profundidade, invista em ter experiências. E o outro ponto que eu gostaria de compartilhar é que se você quer ter experiências, a gente falou de simplicidade, mas você precisa ter planejamento. Eu tenho um sonho, que é dar uma volta ao mundo, visitar todos os lugares do planeta, porque eu acho que as culturas, elas enriquecem o ser humano. As culturas, elas fazem com que você admire. Toda vez que eu vou num país, recentemente eu fui na França, fui na Itália, e é engraçado porque eu tô andando e o tempo todo eu fico observando a rotina. Quando eu vou, é uma segunda-feira, eu quero saber o que aquelas pessoas fazem na segunda-feira. É uma sexta-feira, como que essas pessoas reagem. Quando você tá andando com as pessoas, quando você tá em algum lugar, num restaurante, num bar, numa visita a um museu, em qualquer coisa, eu quero saber tudo que tá acontecendo, eu quero saber a reação, se aquelas pessoas bebem, se elas não bebem, o que elas comem. Por quê? Porque eu acredito que as culturas, elas enriquecem o ser humano. O Brasil já é uma diversidade cultural sensacional e surreal. Você pode ir para o norte, você vai ver um tipo de cultura. Você vai para o nordeste, você vai ver um tipo de cultura. Você vai para o sul, já é um lugar para você ter experiências incríveis. Então, uma dica que eu dou para você é invista em viagens, invista em viver experiências. E para viagens é uma coisa muito legal. Você pode ser um mochileiro e você pode viajar com um custo muito baixo, e quando as coisas estiverem melhorando para você, você pode partir para o próximo nível, onde você pode estar experimentando outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que, independentemente da quantidade de dinheiro que você tem, que você ganha, se você se organizar e se programar para ter viagens, para comprar na promoção ou comprar no caro, seja em qual item, você pode promover experiências incríveis para a sua vida. Então a gente falou aqui nos primeiros itens que você vai ter experiências com pessoas, com seres humanos, porque Simon Sinek, autor daquele livro Descubra o Seu Porquê, ele diz, cara, se você tem uma empresa, pessoas é que produzem o resultado. Pessoas é que produzem os produtos. Se você não entende as pessoas, jamais você vai prosperar na sua empresa. Então a gente falou sobre pessoas, e você precisa conviver com pessoas. Mas depois que você entendeu e você realizou muitas experiências, se é com seu marido, se é com seu irmão, se é você sozinho, porque a solitude também é algo incrível que a gente precisa aprender, talvez seja o tema de um próximo nível, isso vai te levar para o próximo nível. Então promova experiências através de viagens, com a sua família, com seus irmãos, com seu marido, com a sua esposa, com seus amigos, porque isso vai fazer com que você viva momentos incríveis. Viver de experiências é algo incrível. E isso te traz conhecimento e isso enriquece você como ser humano. E por fim, para finalizar esse vídeo, depois de falar muito sobre experiências, a coisa que eu quero dizer para você, se você insistir, se você focar, se você se tornar um ser humano melhor 1% todos os dias, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida algo de sobrenatural vai acontecer. Eu sempre digo para as pessoas que treinam comigo, cara, se você treinar todos os dias, se você treinar 9 horas num dia, você não vai mudar o seu corpo, porque você treinou 9 horas. Não é uma questão de intensidade, é uma questão de consistência. Se você treinar 20 minutos, 6 dias por semana, em algum momento, eu não sei em qual momento, as coisas vão acontecer com você. Em algum momento o seu corpo vai ser transformado, porque trata-se de consistência. Do mesmo jeito, se você é uma pessoa que quer ter experiências incríveis, se você lê um livro hoje, passar de manhã até hoje, esse livro pode mudar a sua vida. E nunca mais ler um livro, você vai ficar com conhecimento limitado. Mas se você ler 10 minutos todos os dias, durante anos, durante meses, em algum momento da sua vida, você vai aprender e você vai se tornar uma pessoa qualificada, uma pessoa com conhecimento e uma pessoa de cultura incrível, com conhecimento incrível dentro de você. Então a dica que eu dou mais uma vez, foque nessas coisas que a gente acabou de falar. Foque em ter experiências com pessoas, foque em ter simplicidade, foque em ter profundidade e em algum momento
você vai ver que você vai colher. Porque a lei da plantação é uma lei universal. Aquilo que você planta, em algum momento da sua vida, você vai colher. Não desista em nenhum momento. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, faz o seu comentário sobre algum tema que você gostaria que a gente falasse aqui. E esse é o podcast Stefânio França. Tamo junto, galera! E quanto mais pressão, quanto mais nível hard você for colocado, mais maduro você vai ser. Aprenda a tomar boas decisões, começando simples. O problema não é ter problema, é como você vai lidar com o problema. Mude esse mindset e você vai chegar lá.